Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A graça e a paz, meus queridos irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas. E que o Senhor traga à existência. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, eu me coloco de joelhos, Senhor, na Tua presença, para que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais, Pai. Que o Senhor resplandeça a Tua luz, Pai, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento e, acima de tudo, sobre aquilo que o Senhor tem trazido em nossos corações. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 9, versículo do 18 ao 25, e nós vamos meditar, entender e compreender aquilo que Deus está trazendo em nossos corações para este tempo, para o dia que se chama hoje. Pai, muito obrigado, Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, para que sejam abertos os olhos do entendimento dos meus irmãos, segundo está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 18, e que nós recebamos, como está escrito lá em Tiago capítulo 1, versículo 21, para que nós acolhamos com mansidão esta palavra de Deus colocada em nossas vidas, para que nós recebamos como um implante de Deus em nossas vidas. A palavra em nós implantada, a palavra em nós estudada e, acima de tudo, nos dando vida. Muito bem, meus queridos, glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já peço, meus queridos, que vocês entrem pelo link do canal do Telegram, Oração e Palavra, do Telegram Jesus na Rua Internacional. Já se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que fizermos uma live, subirmos um vídeo, você ser notificado desse vídeo na rádio Palavra e Oração, na rádio Jesus na Rua e no YouTube Jesus na Rua Internacional e YouTube do Telegram do Jesus na Rua Internacional e na fanpage. Muito bem, meus queridos, essa palavra ela tem uma pegada muito interessante, e eu saúdo os meus amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje teremos uma pessoa que dispôs no seu coração em nos auxiliar e eu aceito com muita simplicidade no meu coração, colocando a vida desta pessoa nesta oração. Pai, derrama sobre a vida da minha irmã, Pai, da auxiliadora que o Senhor trouxe hoje, neste momento, Pai, para esta palavra, a irmã Vera, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz à existência, Pai, neste momento, a Tua boa, agradável e perfeita vontade na vida dela, Pai, trazendo refrigério, conforto e consolo. Muito obrigado, minha irmã, pela disponibilidade do coração em nos auxiliar nesta tarefa. Amém? Amém. Muito bem, meus queridos, essa palavra, ela é uma palavra muito interessante. Por que ela é muito interessante? Porque nós vamos ver Jesus Cristo em dois momentos que para o ser humano é muito difícil. Nós temos a oportunidade de fazer segundo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, na sã doutrina. E eu vou contextualizar essa palavra. Jesus Cristo estava vindo, do capítulo 8, de uma situação em que ele atravessou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades.
né? Que ele vinha do território da região de Gadara, certo? E nós temos esta oportunidade. Minha amada irmã, faça a leitura do versículo 18, por favor. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Bom, meus queridos, essa palavra, ela é o que nós chamamos de palavra-chave. Esse versículo é chave para muitas coisas dentro da Bíblia. Olha só. Jesus Cristo, ele é a pessoa, o homem que veio e cumpriu cabalmente a Bíblia, cumpriu exatamente aquilo que estava escrito, aquilo que estava sendo dito naquele momento através da escritura da Bíblia, da palavra de Deus, para aquele momento. Jesus Cristo é, a última parte da velha aliança. Jesus está cumprindo ali o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação, daquela oportunidade que ele está tendo ali para falar com aquelas pessoas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, que nós olhamos aquele homem, agora vamos entender o contexto ali em que Jesus Cristo estava. Jesus Cristo estava terminando uma pregação. Ele estava pregando. Quando o dirigente da sinagoga, agora vamos entender, o dirigente da sinagoga seria o pastor de hoje, porque a sinagoga é o templo onde eles adoravam a Deus, na lei mosaica, na velha aliança. Então, diante desta situação, aquele homem, ela era a autoridade na sinagoga, assim como o pastor hoje é o anjo da igreja. Aquele homem tinha essa função. E o que acontece ali para que seja tão importante essa atitude desse homem naquele instante, quando ele se volta para Jesus Cristo? O primeiro momento que nós encontramos é uma situação, vamos dizer assim, extremamente complicada. Complicada por quê, apóstolo? Por um motivo simples. Quando uma autoridade do povo de Israel, do povo judeu, se volta para Jesus Cristo, declarando a ação messiânica dele, o chamado apostólico, porque o Jesus Cristo era apóstolo. Jesus Cristo era sumo sacerdote naquele instante. E aquele homem faz uma coisa que não é comum de vermos autoridades do povo cristão fazer: se rebaixar, se humilhar. Por quê? Porque aquele homem, a palavra de Deus diz em outra versão, de que aquele homem se ajoelhou-se. Quando ele se prostra, ele se ajoelha. Ele se prostrou diante de Jesus Cristo, que estava sentado. E ele diz: vamos lá, que a minha filha acaba de morrer. Então nós estamos tratando aqui não é de uma cura, porque a cura é para os vivos. Quem já morreu precisa de ressurreição, não é de cura.
Hoje eu conversava com a pastora Selma e a gente conversando um pouco sobre esse texto, a questão da cura, né? Da cura é para os vivos. Quem já morreu tem que ser, se houver a oportunidade, é ser ressuscitado. E acontece uma coisa muito interessante ali naquele instante. Aquele homem diz que a minha filha acaba de morrer. Vamos e impõe as mãos sobre ela e ela ressuscitará. Nós ficamos nos perguntando que tamanho de fé esse homem tinha. Primeiro de tudo, eu vou localizar-nos num momento dessa palavra. Nós estamos no lugar em que nós temos uma pessoa com uma atitude de fé e nós temos uma pessoa que não tem fé nenhuma. E nós temos uma outra pessoa com atitude de fé. Como assim, apóstolo? Nós temos a filha que não tinha fé. Por quê? Porque ela estava morta, ela não podia expressar a sua fé. Quem podia expressar a fé era o pai. E o pai não está pedindo por ele, está intercedendo, se colocando na brecha pela vida daquela jovem. Ah, mas é porque era filha dele. Bom, aí é uma outra história, não cabe a nós analisarmos isso agora. Nós vamos analisar que ele se colocou na intercessão, na brecha. Ele se colocou num ponto em que ele foi o intercessor entre a filha morta e Jesus Cristo. Ah, mas a oração de intercessão, sim, mas ele chegou e falou. A intercessão dele foi física, ao vivo. Aí nós perguntamos uma coisa muito interessante, meus queridos. Uma situação que é, nos nossos dias, você que está nos ouvindo, é intercessor, né? Você intercede pela sua família, pela sua casa. Você é líder na igreja, seja qual cargo você tenha. Você intercede por aquelas pessoas que você tem contato? Você intercede pelo seu trabalho? Você intercede. Essa é uma reticência. Esses 3 intercedem aqui, é uma reticência. Meus queridos, nós temos visto pessoas que não intercedem pela sua própria vida. Quando a gente fala em oração, a pessoa olha para a gente e diz: eu oro. Toda hora eu oro. Estou todo o tempo em oração. E você não surpreende uma palavra dessa pessoa em oração. Nenhuma. Ué, apóstolo, então nós temos que orar para as pessoas ouvirem. Nós temos que orar em secreto também, para Deus ver. Mas se você mora em uma residência, em uma casa, você é pai, você é mãe, e você não ora com a sua família, como é que eles vão acreditar que você ora no secreto? Ah, eu não oro na frente dos meus filhos porque eu tenho vergonha. Sim, e aí você não tem vergonha de Deus? Por quê? Por que você tem vergonha dos homens? Pelas suas atitudes na frente deles? Porque você não é exemplo na sua casa? Porque você não é exemplo na sua congregação? Porque você não é exemplo no local onde você trabalha? Porque você é agente secreto de Jesus Cristo? Faça isso não, meu irmão. Faça isso não. Nós temos que entender que cada vez mais nós temos oportunidades nas nossas vidas. Agora vamos voltar para a vida de Jairo. Jairo é o pastor daquela igreja e, diga-se de passagem, é uma igreja que era muito conhecida. Vamos localizar ela no tempo de hoje. Diga aí uma igreja muito conhecida que você conhece, todo mundo conhece, e que esse pastor, ele se rende aos pés de Jesus Cristo. E aí é por isso que a igreja que ele dirige cresce. É a sua rendição, meu querido e minha querida irmã, na presença de Deus que faz a diferença. Não é
quantas ovelhas você tem no seu pastoreio, mas é o quanto de Deus você passa para essas ovelhas. Essa é a diferença. Quando você se levanta em oração, meu querido e minha querida irmã, você tem a oportunidade de fazer aquilo que Jairo fez. Mas a filha dele morreu, sim. Quantos de nós não estamos mortos em nossos delitos e pecados? Nós estamos vivos, mas espiritualmente estamos mortos. Não temos a oportunidade de fazer as coisas que Jesus pediu que nós fizéssemos. Agora nós vamos dar continuidade. Irmã Vera, por favor, leia o versículo 19, do 19 até o 23. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos padeceu hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. Amém. Bom, nós já encontramos uma pessoa de fé e uma pessoa que não tinha fé. Agora nós vamos encontrar a terceiro personagem desta palavra, a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que padecia há 12 anos. Agora vamos entender uma coisa. A menina, a filha de Jairo, em uma outra versão, diz quantos anos ela tem. Ela tem 12 anos. Muito bem. A mulher já havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia. Ou como diria o apóstolo Bud, o irmão Bud, ele diz, ela sofria das glândulas fêminas ou femininas. Nós trazemos agora, meus queridos irmãos, uma situação bastante diferente. Nós temos, de um lado, uma mulher que historicamente estava morta. Espiritualmente, essa mulher estava morta. Por que essa mulher estava morta? Porque na Bíblia, quem está morto não tem nome. Como assim, apóstolo? A filha de Jairo, Deus, através de Jesus Cristo, dá nome a ela, que as pessoas pensam que é o nome dela, Talita Cumi, e não é. Ela não é a Talita. Talita Cumi é a tradução da palavra em aramaico que diz: menina, a ti te digo, levanta-te. As pessoas confundem o nome de Talita como sendo o nome daquela jovem, daquela jovenzinha ali de 12 anos. Muito bem. Essa mulher do fluxo de sangue, ela já tinha sido banida da sociedade. Por quê? Porque na sociedade patriarcal de Israel, e é preciso frisar em Israel, que nós temos outras sociedades que as pessoas, que não é uma sociedade patriarcal, né? Mas a sociedade israelita é patriarcal. Os judeus são patriarcais. E como eles são patriarcal, então a primeira coisa que acontece é que a mulher, ela, segundo a lei mosaica, lembre-se que Jesus Cristo estava ali na lei mosaica, a mulher na lei mosaica, ela ficava 7 dias impura, que ela tinha que sair
do arraial para fora do arraial, porque ela não podia ter contato com ninguém nos dias da sua impureza, vamos colocar assim. Essa mulher começou com uma impureza de 7 dias e perdurou por 12 anos. Então essa mulher tinha 12 anos. E aí por que nós entendemos que é uma mulher? Porque a Bíblia se refere à filha de Jairo como uma jovem israelita. E ela se refere como mulher. Então tem uma divisão, uma distinção entre a Talita ou a filha de Jairo e esta mulher. Então ela caminha ali até chegar em Jesus Cristo. Vamos imaginar que a pessoa com uma hemorragia muito grande e há muito tempo, ela está muito fraca. Então ela demorou muito, ela teve que, quando Jesus se levanta e sai, porque a palavra não diz que Jesus Cristo estava sentado, não. Nós vamos ver no versículo 19 e 20 que Jesus Cristo se levantou e ia com Jairo. Aí a mulher encontra com ele, e ela não encontra de frente. Por quê? Porque na sociedade patriarcal de Jerusalém, de Israel, a mulher não podia tocar no homem. Ela não podia dirigir a palavra no homem, e principalmente num profeta como Jesus Cristo. Tanto é o seguinte, que quando Jesus se vira para a multidão que ia, com ele e seus discípulos, ele diz: quem me tocou? Vendo-a, e ela disse: quem o tocou? Mas é preciso que a gente entenda que aquela mulher, ela poderia ter sido apedrejada e morta antes de encontrar Jesus Cristo. O que nós temos visto, meus queridos irmãos, na nossa sociedade hoje, sociedade evoluída, com muitas crenças e diferenças, nós vemos que nós não vemos pessoas dispostas a dar a vida pelo que você acredita. Aquela mulher foi disposta a morrer porque ela dizia tão somente. Olhe, veja bem como é interessante. Essa palavra tão somente, a pessoa pode até ter um entendimento errado, que é grande. Não, é simples. Gente, eu só preciso tocar na veste dele. Só na veste dele e eu vou ser curada. O que foi que essa mulher fez? Eu acredito que essa mulher passou algum tempo ouvindo falar de Jesus Cristo e dizendo consigo mesma: basta eu tocar na veste dele que eu serei curado. Ela gerou o quê? Fé. Então nós temos fé em Jairo, não temos fé na filha de Jairo, e nós temos na mulher do fluxo de sangue, porque ela gerou isso orando, dizendo, declarando a palavra. Que palavra ela declarou, apóstolo? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Mulher, tu pode morrer na estrada, não tem problema. Se eu morrer na estrada, ele vai me ressuscitar, porque eu já estou morta perante a sociedade. Era o que dizia consigo no seu coração. E essa mulher foi. E essa mulher tocou na orla da veste de Jesus Cristo. Meus queridos, um dia desse eu vi um homem pregando sobre a orla da veste de Jesus Cristo, e ele disse que essa mulher vinha de 4 pés andando no meio da multidão. Agora você imagina uma pessoa andar correndo atrás de Jesus Cristo, já é difícil alcançá-lo. E se andar de 4, como é que vai alcançar? Não tem como. E ainda uma mulher de 4 no meio da multidão dos homens. O que é que aconteceria com ela? Seria pisoteada. E ainda fraca do jeito que estava, na hora que alguém triscasse nela. Então, a orla da veste, meus queridos, é um manto, Tipo esse negócio que coloca, porque o juiz tem a toga e tem um coisinho que vem por cima da toga. É aquilo ali. Era aquilo ali que Jesus Cristo usava. Hoje nós chamamos de toga, mas era o manto de Jesus Cristo, era um camisão que ia até os pés e tinha um manto por cima. É na orla desse manto que ela tocou. E uma outra situação, meus queridos. Nós precisamos compreender
o que Jesus Cristo fez com aquela mulher. Irmã Vera, leia do versículo 22, 23 e 24. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Pronto. Eu vou, para poder fazer a transição para o versículo 24, nós vamos observar uma situação bastante interessante no 23. Olha só, se alguém tocasse naquela mulher, ela, na sua imundície, a Bíblia chama de imundície, na sua impureza, dos 7 dias que já estava com 12 anos, se alguém soubesse que ela estava com a hemorragia, sendo que Jesus o sabia como? Jesus ficou sabendo quando ela contou. Alguém quisesse apedrejar aquela mulher, bastava jogar uma pedra. Acabou. E a pessoa era justificada do crime de homicídio, de apedrejamento. Aí olha só o que Jesus Cristo, sabendo que de si mesmo tinha saído o poder, ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele podia não ter só ter dito: tu está curada, pode ir para casa. Não. O que ele disse? A tua fé te salvou. Quando Jesus Cristo, meus queridos, toca, quando nós tocamos, que no caso essa mulher, Jesus Cristo não sabia que ela existia. Quando essa mulher toca na orla da vestimenta de Jesus Cristo, naquele instante, ela recebe Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ela recebe a ressurreição e a vida, que é Jesus Cristo. Ela recebe a palavra de Deus no tocante a: tem de bom ânimo, a tua fé. Aí nós vamos para Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. A cura vem através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento. Veja bem como é interessante. O que foi que essa mulher fez? Essa mulher se fundamentou na palavra, na Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Apóstolo, mas ela não tinha ido no Novo Testamento para ler? Sim, ela não tinha, mas ela tinha a Torá, e a Torá diz isso. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Jesus Cristo. Nós já pregamos isso aqui. Então nós precisamos compreender, meus queridos, que se você tem alguma necessidade, peça-a, porém com fé, não duvidando em seu coração, mas crendo, e assim lhe será feito, lhe será dado. Nós precisamos compreender, meus queridos, que a aplicação prática da fé é no dia a dia, não é num evento esporádico. É no dia a dia, é no momento em que você está sendo direcionado por Deus, em que você está sofrendo uma ameaça. Você saca da sua fé com 66 tiros e dá 66 tiros em Satanás. Estou me referindo à Bíblia. Você tem uma garruncha de 66 tiros. É a fé, meu querido. Cada livro traz na sua essência a fé genuína, a fé original, a fé pujante, a fé que restaura, a fé que suporta, a fé que levanta, a fé que ergue, a fé que leva a alcançar lugares altos. A fé, simplesmente a fé. Nós vamos agora para o versículo
e Jesus despede aquela mulher, lembrando que nós temos 3 situações. Jairo, que tem uma fé extraordinariamente grande. A filha de Jairo, que estava morta, não tem fé. Agora vamos imaginar qual fé foi mais extraordinária. A fé da mulher, que não tinha nenhum vínculo com a sinagoga, já tinha 12 anos, ou Jairo, que tinha a fé robustecida, fortalecida todo dia na sinagoga. Nós precisamos entender, meus queridos, essa oportunidade. A fé da mulher do fluxo de sangue, ela existiu naquele tempo, ela não existe mais. Apóstolo, o senhor está falando heresia? Não. Você toca hoje em Jesus Cristo, fisicamente? Agora, a fé de Jairo, ela nos fortalece hoje. Por quê? Porque a menina não tinha fé, a menina estava morta. A menina não tinha como esboçar uma fé. Então nós temos a intercessão. A mulher do fluxo de sangue, ela não fez intercessão por ela mesma, ela agiu, porque Jesus Cristo estava lá. E a fé de Jairo, ela é a fé de hoje, é a nossa fé, porque nós não temos Jesus Cristo conosco. Nós não temos Jesus Cristo conosco. Se nós não temos Jesus Cristo conosco, então nós temos que entender que a fé de Jairo é a fé original, é a fé autêntica nos dias de hoje. Ah, mas foi a mulher do fluxo de sangue que foi curada sozinha, só falando a palavra. Sim, ela é importante, mas a cura da filha, a ressurreição da filha de Jairo, aquele homem teve que ter muita fé, meus queridos, porque ele já sabia que ela estava morta. Não é uma coisa que ele saiu e ela estava viva e quando ele voltou ela morreu. Não, quando ele saiu ela estava morta. Ela estava morta, não tinha mais jeito. E ele foi atrás de Jesus Cristo. Então, a fé desse homem é a nossa fé nos dias de hoje. É a fé de Hebreus 11. O capítulo 11 de Hebreus tinha que trazer esse homem na galeria da fé. E não traz. Não sei porquê, mas é assim que é. Nós precisamos compreender, meus queridos, que a partir daquele momento em que Jesus Cristo nos dá a fé, né? A fé do tipo de Deus, a fé que Deus usa, nós precisamos compreender exatamente esta oportunidade em Cristo Jesus para sermos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Maninha, faça a leitura do versículo 24 e do 25. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Muito bem, meus queridos, olha só que coisa fantástica. Jesus Cristo chega, ele acabava, né, ele acabou de uma pessoa ser curada porque tocou nele. Esta menina não tinha como tocar nele. E a fé do pai dela? Não. A fé do pai dela era que Jesus Cristo tocasse nela. E não ela tocar, porque ela estava morta, ela não tinha como tocar. Meus queridos, quantos irmãos estão mortos nos seus delitos e pecados, hoje dentro das nossas residências, dentro das nossas congregações, dentro das igrejas, dentro dos templos, estão mortas. Mortas como? Como a parábola do semeador.
A semente foi jogada num lugar onde tinha pouca terra e ela logo cresceu e o sol a queimou, porque não tinha raiz. Quantos mortos nós não temos dentro da igreja porque eles não criaram raízes? Quantos mortos, meus queridos, nós não temos hoje dentro do nosso convívio de amizade, E essas pessoas não têm cura, estão mortas espiritualmente, só cumprindo o tempo aqui na terra para ser levada. Levada para onde, apóstolo? Para o inferno. Porque se nós não nos voltarmos para Cristo, para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, nós não teremos vida, meus queridos. Esta jovem, filha de Jairo, ela recebeu o benefício da fé do Pai. Do Pai. Onde é que nós vemos uma outra situação em que uma pessoa recebeu a ressurreição pela fé do Pai? Nós vemos esta situação em Jesus Cristo. A fé de Deus Pai colocou Jesus Cristo nessa terra. Para quê? Para que nós pudéssemos receber dele a ressurreição e a vida. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor. Aquele, pois, que está em mim e dá frutos. Veja bem como é interessante essa situação da vida e da morte. Aquele que está ligado a mim e dá frutos, o meu Pai poda e limpa para que dê mais frutos. Mas aquele que estando em mim não frutificar, será cortado e lançado fora para ser queimado. E ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, Jesus Cristo está à porta do seu coração batendo para entrar. Apóstolo, mas eu já confessei Jesus Cristo. Sim, eu não estou falando da confissão em Jesus Cristo, eu estou falando da vida. Você está vivo. Você é Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus nessa terra. Então, meus queridos, a conversão é diária, ela não é uma única vez. Apóstolo, eu tenho que ir lá na igreja confessar? Não, a conversão é mudando a história da sua vida, aquela história de estar perto e não fazer parte. Tem que estar fazendo parte do corpo de Cristo, meus queridos. Aí alguém, desavisado, vai olhar para mim e dizer: apóstolo, eu estou sem poder congregar. Sim, meu irmão, não estou falando disso não. Eu estou falando de Jesus Cristo. É Jesus o caminho, a ressurreição, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É disso que eu estou falando. É a leitura da Bíblia, é o buscar a palavra de Deus, é o se esmerar buscando de Deus a oportunidade para fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Apóstolo, eu tenho pensamentos que vêm e que vão, e às vezes esse pensamento eu fico pensando que eles não são bons. Meu amado irmão e minha amada irmã, deixe de pensar e haja. Se volte para Jesus. Eu um dia desse usei uma metáfora e eu vou usar ela de novo aqui.
o passarinho passa e faz cocô na sua cabeça. Você pode impedir isso? Posso botar um chapéu? Não, você sabe que não pode impedir. Seu chapéu vai ficar sujo do mesmo jeito. Agora, o passarinho pousar na sua cabeça e fazer um ninho e fazer morada ali, aí você pode sim. Onde foi na história bíblica que uma pessoa, o passarinho, veio, passou, fez cocô na cabeça dele, depois voltou e fez um ninho e ele permitiu? Nós temos lá em Gênesis o irmão que matou o irmão. Caim matou Abel. O pensamento veio e ele não se voltou para Deus. Deus avisou e ele não se voltou para Deus. O passarinho veio, que é o pecado, e sentou na cabeça dele e entrou na mente dele e ele matou o irmão. É muito difícil essa palavra, sim, mas é a verdade. Muitas vezes, meus queridos, nós temos na nossa mente a morte de muita gente. E eu quero agora, trazer o encerramento dessa palavra com esta oração. Pai, eu oro a Ti, Senhor, que os meus irmãos tenham sabedoria e paciência. Sabedoria para compreender o que o Senhor está fazendo no dia que se chama hoje. E paciência para aquilo que ele não está compreendendo, ele esperar que o Senhor traga a revelação. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de estarmos juntos. Nós somos Jesus na Rua e estamos neste momento ao vivo para 195 países ao redor do mundo. Siga-nos no Instagram, na fanpage do Jesus na Rua, no Telegram do Jesus na Rua. Procure lá, Jesus na Rua Internacional, e o YouTube do Jesus na Rua Internacional no YouTube. Se inscreva e ative o sininho para que toda vez que fizermos uma palavra, trouxermos uma live, você ser notificado em Cristo Jesus. E nós temos 2 WhatsApps. Nós temos o WhatsApp do apóstolo Adilson Bonfim e nós temos o WhatsApp do Jesus na Rua Internacional. Siga-nos também ali, ajude-nos a manter a obra doando, lá no nosso site jesusnarrua@gmail.com.br. E aí você vai encontrar as rádios, inclusive você vai encontrar a palavra que é pregada aqui no Telegram, Oração e Palavra, que é do nosso amado irmão Josué e todos os demais irmãos que compõem este seleto grupo de pessoas que adoram a Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Muito obrigado.